Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não me segue, se inscreva pro canal pra ver os próximos capítulos da novela da minha vida. Pra quem já me segue, dá uma apertada no botão do like pra ajudar o canal. Hoje vou ser um pouquinho mais gentil com vocês, porque eu percebo que eu tenho um approach muito harsh comigo mesma, bem dura comigo mesma, e eu acabo passando isso aqui no meu canal. E pra algumas pessoas eu sei que a mudança, ela só vai vir se ela for baseada no amor e na compaixão. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre como a gente ter um approach mais gentil com a gente mesmo. Vou falar sobre comparação, que é uma febre no momento, todos nós passamos por isso. No finalzinho, vou fazer uma meditação que eu geralmente faço nas minhas mentorias individuais, que eu gosto pra caramba, pra gente honrar o nosso passado e quem a gente é. Discover who the fuck we are. Quem é a gente na fila do pão. Como é que a gente vai honrar de onde é que a gente veio se a gente está se comparando com os outros. Mas enfim, vamos começar. Vamos primeiro falar da comparação. Como é que surgiu a comparação? Na verdade, ela vem de um instinto de sobrevivência da época ancestral que a gente vivia em tribos e a gente tinha necessidade de pertencer àquela tribo, porque se a gente não pertencesse, significava que a gente estava morto. Então, quando a gente se compara com outro, é um instinto de sobrevivência que todos nós temos dentro da gente. Pode ver que quando a gente é mais novinho, é tudo meu, é aquela briga, e quando a gente vira adolescente, aquela necessidade de se encaixar, de estar com a roupa da moda, de participar do grupinho das pessoas famosinhas da escola. E aí a gente tem aquela necessidade de ser normal, de ser parecido com os outros. Aquilo ali é um instinto profundo é um medo da morte, é um medo. Então, que a gente tenha noção que quando a gente está se comparando com os outros, é por conta da nossa sobrevivência. Não é porque, é porque eu faço isso, eu me comparo muito com os outros. Todo mundo se compara, é uma coisa normal. E a gente esquece de que quando a gente se compara com os outros, a gente esquece que a gente é único, que só tem a gente nesse mundo. Eu sempre falo aqui, do mesmo jeito que as nossas digitais são diferentes, a nossa personalidade é diferente, a nossa genética é diferente, a forma como a gente foi criado é diferente, o nosso meio ambiente, quando a gente cresceu ali, é diferente, a nossa família vai ser diferente, o nosso estudo, dependendo de onde a gente estudou, foi diferente, a nossa faculdade foi diferente. Então, é simplesmente impossível ter uma outra pessoa igual você no mundo. E quando a gente compara, é como se a gente tivesse esquecido o quão bonito que é ser excêntrico e ser diferente. Quando a gente está tentando usar as roupas da moda, fazer o que as outras pessoas fazem, a gente está tentando se encaixar e existe ali um desejo de ser normal, que é um dos arquétipos que todos nós temos, mas que é um arquétipo que eu não brinco com esse arquétipo. A última coisa que eu quero na minha vida é ser uma pessoa normal, é ser uma mulher comum, é ser um homem comum. E agora falando aqui, a gente pode ver muitas pessoas que a gente conhece que tá naquele arquétipo da pessoa comum. Mas quando a gente se compara, ao mesmo tempo, a gente está tentando se encaixar também no que a gente considera normal, para que a gente sinta que a gente pertence a um grupo, que a gente se conecte com as outras pessoas. Então existe esse desejo inato dentro de todos nós de pertencer. E por conta disso a gente se compara, somos basicamente os macaquinhos que fica um copiando o outro, a monkey mind, que se um faz, o outro faz também, um copia o outro, e é assim que a gente se conecta uns com os outros, é assim que a gente cria a nossa tribo, literalmente falando. E a gente tem um medo muito grande de ser excluído, porque na época ancestral lá dos índios, das tribos, se a gente fosse excluído da tribo, significa que a gente ia morrer. Então, a gente carrega isso, a gente está carregando isso há milênios, esse medo da morte, esse medo de não pertencer, esse medo de ser excluído do grupo, excluído da tribo, excluído do pessoalzinho legal. E hoje a gente está numa era onde... Quem são as pessoas legais de hoje em dia? Quem são as celebridades que fica, sei lá, na televisão ou influencers no Instagram? Quem são essas pessoas?
A gente tá numa era onde essas pessoas que são admiradas, eu peguei até uma frase aqui que eu gosto pra caramba, mostre-me os heróis que os jovens de seu país admiram e eu lhe contarei sobre o futuro de seu país. Então a gente tá numa era onde essas celebridades, elas não têm personalidade. A gente vê a celebridade fazendo uma entrevista, alguma coisa, e aí a gente pensa que sabe quem é a pessoa, que a gente conhece. Só superficialmente o que a pessoa quis passar pra gente, aí a gente se compara com aquela pessoa. E o que acontece é que aquela influencer, ela tá só ganhando dinheiro em cima desse lugar de pedestal que a gente colocou ela. E aí ela, eu passo esse creme no meu rosto, nem passa o creme, ela só tá ali pra vender pra gente. Passa o creme. E aí a gente acha que passando aquele creme a gente vai adquirir a personalidade que a gente pensa que aquela pessoa tem. Então, é um mundo de superficialidade. E eu tô aqui pra falar que o que faz você é o fato da sua estranheza. É você ser excêntrico, é você fazer o que você gosta, que não é de acordo com... Tem até uma frase do Bukowski que fala: para onde é que a multidão estiver correndo, corra na outra direção. Então, a gente tá numa sociedade que idolatra pessoas que não têm caráter, que não têm integridade, que não têm personalidade, né? Não humilhando aqui as outras pessoas, mas é só olhar para os heróis da nossa sociedade hoje em dia. Quem são as pessoas que têm mais seguidores no Instagram? E, obviamente, algumas pessoas, sim, elas têm integridade, têm personalidade, mas a gente acaba colocando essas pessoas num patamar muito mais alto que o nosso. E tem algumas pessoas também, e quais são as razões pelas quais a gente, de certa forma, se compara? Tem pessoas que gostam de competição, elas foram criadas naquele ambiente de competir, que você, principalmente aqui nos Estados Unidos, você tem que ser o the best, você tem que ser o melhor em tudo. Então aquela pessoa já é criada naquela competição, é um mindset de competição, e é assim que ela consegue as coisas na vida dela. E outra forma de comparação é inveja. A gente olha para as pessoas e a inveja nada mais é do que o universo mostrando pra gente o menu da vida. Isso é possível pra você. E aí, ao invés da gente criar a nossa visão e falar, olha que legal, essa pessoa tem uma coisa que eu gosto, a gente acaba caindo na inveja, que a pessoa tem aquilo e eu não tenho, no mindset de escassez, de achar que os resources da Terra são finitos, que as coisas vão acabar e a gente tem que o tempo inteiro lutar. É bem aquele mindset de sobrevivência mesmo, que já tem gente fazendo tudo isso, já tem gente comprando muita coisa, eu tenho que comprar, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que ser o melhor. E aí, quando a gente tem inveja de alguém, é o universo basicamente mostrando, olha, isso é possível pra você. E aí você pode pegar aquilo e ao invés de falar que tem inveja daquela pessoa, e é uma prática isso, não é uma coisa que você fala uma vez, você assiste esse vídeo uma vez e acabou. Não, mas eu tô aqui te mostrando um novo ponto de vista pra você enxergar a inveja, que é um sentimento normal que todos os seres humanos têm. Não é que, eu sinto muito inveja, é aquele negócio fica ali flutuando ali dentro de você, o negócio se espalha dentro de você. Não, porque eu sou uma pessoa invejosa e você se julga por ser uma pessoa invejosa. A inveja nada mais é do que desejo. É o universo te mostrando, olha, isso é possível pra você. E aí, se você for esperto o suficiente e conseguir olhar com uma outra perspectiva, você vai pegar aquilo ali e vai falar, eu quero isso na minha vida também. Deixa eu anotar aqui na minha visão pra minha vida o que eu posso ter também. Aquela pessoa tem um parceiro muito gente fina que, eu quero aquilo pra mim também. Deixa eu anotar aqui e criar a minha visão e criar, porque tudo que os outros têm, e eu acho que a gente acaba esquecendo isso por conta do ambiente onde a gente cresceu, do país, da cidade, dos nossos familiares. Às vezes a gente é criado numa framework, numa estrutura que não mostra que aquilo é possível pra gente. E eu sou uma prova viva disso, de ter saído do basicamente interior de São Paulo e ter vindo pra cá. Em nenhum momento eu vejo que muitas pessoas estão aqui nos Estados Unidos e elas falam, é porque eu sou imigrante, é porque eu não sei inglês. E aí tem várias, assim, camadas que não deixam a pessoa brilhar, sabe? Em nenhum momento, meu inglês, eu tenho muito sotaque. E eu gosto de ter sotaque, eu nunca tentei retirar o meu sotaque, porque pra mim é a minha marca. É a minha marca de que mostra que eu honro o meu passado e que eu não sou daqui. Então, eu já sofri preconceito no ambiente de trabalho. Um cara falou pra mim, vocês já perceberam, na frente do escritório inteiro, é um escritório aberto, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, ele falou, vocês já perceberam como a Laísa fala não sei o que lá, e começou a se matar de rir. Aí eu olhei pra ele e falei, desculpa, qual que é a sua segunda língua?
Aí todo mundo ficou, porque isso dá processo também aqui nos Estados Unidos. Aí tem a parte de saber os nossos direitos também. Eu não posso sofrer preconceito porque eu não sou daqui. Mas em nenhum momento, desde quando eu peguei o meu primeiro, desde quando eu era babá, na verdade, e quando eu peguei o meu primeiro emprego na área de arquitetura, eu sempre tive um mindset de, se essas pessoas conseguiram, eu também consigo. E ao invés de ver como inveja, eu vejo que, tipo, essas pessoas estão me inspirando, estão me mostrando o que eu sou capaz na minha vida. E a verdade é que tudo que você quiser na sua vida, seja bens materiais, seja um relacionamento maravilhoso, seja a casa que você sempre sonhou, seja a carreira que você sempre sonhou, tudo é possível ser criado. Obviamente que algumas pessoas já tiveram aquilo de berço, algumas pessoas já desenvolveram aquilo, na família dela já veio de família, algumas pessoas já tiveram dinheiro antes, já tiveram autoconfiança que veio de berço também. Mas pessoas como a gente tem que lutar pelo aquilo. E é possível, não é uma coisa que é fora da realidade. E às vezes a gente esquece que isso pode ser parte da nossa realidade também. E aí a gente fica ali nadando na inveja, achando que, ai, por que eu tô invejando, eu não devia invejar. Falando, não, eu tô me inspirando naquela pessoa, a pessoa tá me mostrando uma possibilidade pra minha vida. Então eu também posso conseguir aquilo. Como é que aquela pessoa conseguiu aquilo? Quais são as coisas que ela faz? Como é que eu posso me inspirar nela pra eu fazer também na minha vida? Então, é muito interessante a gente fazer o reframe, né? Aqui é uma qualidade muito interessante reframe, que eu não sei como é que eu traduzo isso em português. Mas, basicamente, você dá um outro ponto de vista. Ao invés de falar, eu tenho inveja e eu sou essa pessoa maldosa, não, eu olho o potencial, meu potencial, através do que as pessoas conseguem na vida delas. E aí a inveja nada mais é do que você desejar aquilo também. É a sua alma se expressando, eu também quero aquilo, eu também desejo isso. E aí vai de você fazer o trabalho que for necessário para você conseguir. E é interessante porque a gente tem várias áreas na nossa vida. A gente tem a área de relacionamentos, a gente tem a área de lazer, a área da família, a área da carreira, a área das finanças. E aí a gente às vezes se compara com uma pessoa, por exemplo, eu me comparando com o cara de finanças, aquele Ramit Sethi. Eu falo, nossa, esse cara é muito bom. Mas, o cara passou décadas da vida dele estudando sobre finanças. E eu tô começando a botar o pezinho na área de finanças. Então, obviamente que ele vai saber muito mais do que eu. E aí eu tenho que identificar que eu nunca foquei em finanças na minha vida. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então eu tenho que saber identificar que não é que eu tenho inveja dele. Ele tá me mostrando o que é possível pra mim. E se eu não conseguir reframe e enxergar aquilo como, ele tá me inspirando e é algo que eu também posso conseguir na minha vida. Se eu começar agora, daqui 10 anos, eu vou eu vou poder aposentar, sei lá, eu vou poder ficar livre financeiramente, né? E eu vou poder ter liberdade de fazer o que eu quero. E às vezes a gente olha para essas pessoas, a gente esquece que o potencial do ser humano é infinito. E a gente é um ser humano, e esse potencial tá dentro da gente. Então, às vezes é uma questão de só olhar para aquilo de uma forma diferente. E aí outras razões pelas quais a gente se compara também, às vezes é por poder, dependendo da pessoa, ela quer ter poder, ela quer ter um status, a gente vê isso em políticos, né, em CEOs de empresa, que eles gostam de estar naquele lugar de prestígio, onde as pessoas idolatram eles e botam no pedestal e puxa saco deles. Então, é basicamente jogo de ego, jogo de poder. Outra coisa sobre a comparação é que às vezes é uma questão de segurança, que você sabe que se você estiver num patamar mais alto, se você lutar para chegar onde você quer chegar, você vai ter mais segurança. E eu falo bastante disso aqui sobre finanças, sobre o quanto que o dinheiro traz uma segurança dentro da gente e o quanto que a falta de dinheiro traz muita ansiedade, porque tá ali ligado na sobrevivência. Sabe? Na pirâmide de Maslow tá ali nos básicos, no teto, sabe? Comida, sobrevivência. Como é que eu vou sobreviver aqui? Se eu estiver num lugar de mais prestígio, de mais poder aquisitivo, eu, de certa forma, eu vou ter mais prestígio, eu vou ter mais poder e eu vou poder fazer mais coisas e eu vou ter mais liberdade. Então, às vezes é só um jogo do ego. Por isso que o nome do jogo aqui é você pegar todas essas pessoas que você admira e que você inveja e que você deseja essas coisas que essas pessoas têm e montar a sua vida. Pegar toda essa energia e montar a sua vida, focar na sua vida.
é ter uma visão. Eu já gravei um outro vídeo aqui falando sobre como ser visionário, que é um vídeo muito bom. Criar a nossa própria vida e investir a nossa energia na nossa própria vida. Principalmente numa sociedade que a gente tá de hoje em dia. Eu tava até falando pra uma amiga esses dias, eu tava de TPM, eu tava no meu celular. Aí eu falei pra ela, eu falei, Zoana, às vezes quando eu quero me sentir mal, eu vou ver o Instagram da mulher do Alok. Aí ela, minha amiga, começou a se matar de dar risada. E é uma coisa que realmente eu faço, mas ao mesmo tempo, se eu me perguntar, eu quero ter a vida dela? Porque assim, o que eu vejo é o que eu vejo, mas quem que é aquela pessoa por trás das câmeras? E eu vivo uma vida hoje de mais substância, eu quero coisas mais profundas na minha vida. E eu sinto que naquele level de luxúria, que é um extremo do estágio laranja, e ao mesmo tempo eu tô integrando o estágio laranja. Pra quem não assistiu minha série do Spiral Dynamics, Dinâmica de Espiral, eu gravei, eu acho que 4 ou 5 vídeos, tem um de introdução e mais 4 de cada cor. O excesso do estágio laranja é essa luxúria que a gente vê hoje em dia, que não tem fim, que ela tem que vestir tudo de marca, é a bolsa com cinto, com sapato, e as crianças são impecáveis, e a gente acaba se comparando com aquilo. E aí eu falei, engraçado, mas eu não sigo ela e nem fico fazendo aquilo, mas às vezes eu me pego fazendo isso. Ou às vezes, dia dos namorados, olhando todo mundo que tem namorado e fazendo um reframe hard work ali em cima, vendo que eu comecei a ver todos os casais e eu falei, eu também quero ter um parceiro, uma união sagrada. Mas naquele momento, eu fiz um reframe, né, uma outra perspectiva, falei qual seria uma outra forma de olhar. Falei, olha, essas pessoas estão me mostrando o que é possível, e o fato de eu estar solteira, depois de todos esses anos, em relacionamentos tóxicos, pra mim, é uma vitória. E aí eu comecei a me enxergar diferente, eu comecei a me enxergar de uma forma de ter mais compaixão comigo mesma, de me enxergar de uma forma mais bonita, sabe, mais guerreira, mais tipo, olha, você tá conseguindo, você tá reescrevendo. E eu conheço muitas mulheres da minha família que estão em relacionamentos tóxicos, e eu vejo muitas mulheres em volta de mim. E aí naquele dia eu falei, nossa, que bom que eu tô sozinha. Obviamente estou aberta para esse parceiro que eu quero que chegue na minha vida, mas ao mesmo tempo, que forte que eu sou de ter a capacidade de ficar sozinha, de não só ficar com alguém porque eu quero ter alguém, eu quero forçar e construir algo com alguém que a pessoa não está pronta para construir comigo. Então eu fiz um reframe ali. E às vezes também, quando a gente compara com os outros, tem até uma frase que fala, não compare o seu interno com o externo de alguém. E aí é onde entra a parte de honrar a nossa história. E eu vejo que, olha onde eu cheguei, sabe? Olha de onde que eu vim. E aí eu me comparo às vezes às pessoas que já nasceram com certas qualidades de criação, ou já tiveram mais poder aquisitivo, tiveram mais acesso às coisas. Eu comparar o meu inglês com uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, não tem como, eu não sou nativa. Então, essa comparação vem de certa forma do mindset de escassez, de achar que aquilo não é possível para mim, de achar que uma hora vai acabar, sabe? De olhar para a Terra e ver que tá tudo acabando, que eu preciso daquilo, sabe? E como sair desse mindset de escassez? Ou às vezes de desmerecimento, que eu vejo que eu trabalho bastante isso em mim também, de às vezes achar que eu não mereço algo e ver que não é porque minha família não teve que eu não posso ter. Não é porque eles seguiram um caminho que eu não posso seguir um caminho completamente diferente. E aí que tá o fascínio da gente ser diferente, da gente descobrir quem a gente realmente é, da gente honrar a nossa história, da gente não comparar o externo de alguém com o nosso interno, com o turmoil que tá passando aqui dentro, com um monte de coisa que a gente enfrenta no nosso dia a dia por conta, às vezes, da nossa infância, que teve algum trauma muito profundo, ou coisas que a gente experienciou na vida, algum bullying, alguma coisa assim, e a gente, às vezes, não honra quem a gente realmente é porque a gente tá nessa comparação. E aí entra a parte do merecimento, porque o universo nunca vai dar nada pra gente que a gente acha que a gente não merece. Então, se a gente tá no mindset de escassez, se a gente olha essas pessoas e a gente não acha que é possível pra gente, que eu também posso viver aquela vida, eu posso desejar aquilo. Olha que interessante isso. Eu tenho o direito de desejar o que eu quero.
Eu aqui como um ser humano nessa vida, eu tenho o direito de desejar coisas na minha vida, eu tenho o direito de experienciar coisas na minha vida. E dependendo de como é que tá esse merecimento dentro da gente, e aí a gente entra na parte do merecimento que eu quero falar aqui também, que às vezes a gente acha que a gente precisa fazer algo para merecer as coisas, que principalmente amor. Ah, eu preciso agir assim, assim, assado para que as pessoas gostem de mim. Eu preciso trabalhar nisso para que as pessoas gostem de mim. E o que eu percebo na minha própria jornada é que eu não preciso fazer nada para receber amor. Só o fato de eu estar aqui, de eu existir, é um direito de berço que eu tenha abundância, que eu tenha amor na minha vida, que eu tenha saúde. O fato de eu estar aqui, de eu existir. O fato de eu existir significa que eu mereço o que o mundo pode me oferecer. E aí vem a parte do merecimento, porque se a gente internamente, inconsciente, a gente ainda tá trabalhando nesse merecimento e às vezes a gente fica muito ligada à família, porque a minha família não teve, eu tenho que pertencer àquela família, e aí a gente vê que tem um modo de sobrevivência de novo, eu tenho que pertencer àquela família. Eu só me conecto se eu estiver no mesmo level que eles. A partir do momento que eu vou pra cá, eles de certa forma me excluem. E é o medo de ser excluído, seja do grupo, seja da sociedade, seja da família. E esse medo, às vezes, ele dita as regras na nossa vida. Ele dita a qualidade da nossa vida. Porque se a gente não ousa ser diferente, ser estranho, ser o outlier, sabe? Ser outcast, uma pessoa diferente de todo mundo, se vestir diferente, de ter a nossa própria esquisitice, sabe? De ter a nossa própria excentricidade, de saber ser diferente dos outros e não só isso, mas ver como é magnífico a diversidade do mundo. E é exatamente isso que Deus está fazendo através da gente ser diferente de todos os outros. O fato que a gente não é igual a ninguém, não só na genética, na personalidade, emocionalmente, na aparência, tudo, a gente é diferente de todo mundo. E lutar contra essa diferença é lutar contra quem a gente é lutar contra a nossa própria expressão do divino, que está tentando vir através da gente, mas a gente está ficando dentro de caixinhas porque a gente quer pertencer, a gente quer sentir que a gente faz parte do grupo, aquele medo da morte, né? Aquele medo de não pertencer a um grupo e não se sentir protegido, aquele medo de não ter segurança, se eu for diferente eu vou ser excluído do grupo, isso significa que eu vou estar em extinção de certa forma. E eu posso falar que da minha jornada, o que eu descobri, a minha autenticidade foi o que me trouxe onde eu tô hoje. O fato de tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu fazer uma coisa completamente diferente e eu ter a capacidade de segurar o meu mindset, de falar que não, eu não bebo álcool, se tá todo mundo bebendo álcool, eu não bebo álcool. Ah, mas por que você não bebe? Ah, porque não faz bem pro meu corpo. Aí na hora a pessoa já se sente ofendida, porque significa que ela tá fazendo algo que tá danificando o corpo dela. Aí se a pessoa não tá bem resolvida dentro dela mesma, ela não consegue conversar comigo. E aí de eu ter the balls, né, aqui a gente fala ter the balls, não que seja fácil. É desconfortável pra mim. Às vezes eu suo, às vezes eu fico meio assim, mas é uma necessidade minha que eu tenho de me expressar nesse mundo, de abrir minha boca, que eu abro minha boca bastante aqui nesse canal, de falar o que eu quero, de ter o direito de ser ouvida, de me sentir merecedora de ser ouvida, de saber que a minha voz tem valor, principalmente como mulher nessa sociedade, de pegar o nosso lugar aqui, de pegar o nosso chão. E esse chão não tá junto com o chão dos outros. O caminho que a pessoa percorreu, só aquela pessoa sabe. E aí, às vezes, você vê o resultado do caminho todo dela, mas você não vê o caminho. Porque as pessoas não compartilham os fracassos, as falhas, as dificuldades. Elas compartilham só o pote de ouro no fim do arco-íris. Elas não compartilham como é que elas fizeram para chegar lá. E é normal isso do ser humano, a gente também não compartilha muito. Se eu falar, eu falo dos outros, mas no meu Instagram só tem foto bonita também. Eu posto meus memes lá, falo bastante sobre a escuridão aqui nos meus vídeos, quem me conhece, mas ainda assim vocês nem me conhecem, vocês não sabem como é que é minha vida. Vocês não sabem quem é a pessoa que eu sou atrás dessas câmeras. Então só eu sei da minha jornada. E se eu realmente honro esse caminho todo que eu percorri, eu não vou me colocar numa posição onde eu vou me comparar com o resultado final da pessoa, onde eu tô no meio do meu caminho, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Qual é o ponto de eu me comparar com o resultado final daquela pessoa?
E a gente tá numa era que as pessoas estão esfregando na nossa cara tudo que elas têm. E é engraçado falar disso porque agora eu tô em Miami, né? Aqui todo mundo tem um barco, todo mundo tem... E é um tal de dançar, tá todo mundo ali segurando uma câmera. Nossa, fui na praia esses dias, todo mundo fazendo TikTok, sei lá o que estão fazendo. Então, tá todo mundo com aquela máscara na frente de uma câmera, que eu também tenho minha máscara aqui, com certeza. Obviamente que quando eu tô sozinha eu sou totalmente diferente, eu não vou ser hipócrita aqui também. E a gente tá numa era onde tá todo mundo vivendo pra aquela máscara ali. E da onde é que tá vindo aquilo? De uma sede, de pertencimento, de conexão, de uma vontade de conexão, de querer amor, uma necessidade de amor. As pessoas estão ali dentro daquele celular e é engraçado que as pessoas que realmente têm dinheiro, elas não têm a necessidade de mostrar. Se a pessoa realmente tem bastante dinheiro, ela não tem necessidade de mostrar. Agora, as pessoas que estão ali, talvez classe mais alta, elas têm muita necessidade de mostrar e eu vejo isso de pessoas em volta de mim. Eu tava morando em Los Angeles, ali você não sabia quem era quem, porque era muita gente comprando roupa de marca, dividindo em 50 mil vezes e comprando carro que não podia, nem não tinha lugar para guardar o carro, porque era um carrão, sabe? Conheço um amigo meu que ele não tinha uma casa própria, mas ele tinha uma Ferrari. E aí, para pagar o seguro daquela Ferrari, era tipo $800 por mês. E aí, eu falo, como é que compensa, né? Pagar o seguro e pagar tudo, manter, porque o difícil não é comprar essas coisas, o difícil é manter aquele status de que você realmente tem dinheiro. E muitas pessoas, a gente não tem noção do que as pessoas estão passando dentro da vida delas. A gente simplesmente não tem noção do que acontece atrás das cortinas, nos bastidores, no background. A gente simplesmente não tem. E é bom a gente lembrar disso, porque primeiro que a gente para de se comparar e a gente passa a apreciar e honrar mais a nossa própria jornada. É bonito a gente olhar para a nossa jornada e ver de onde é que a gente veio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Então é esse o mindset de competidor, que é a sociedade que a gente está de hoje em dia, de competidor para criador. É sair da competição onde você precisa competir, precisa mostrar para os outros que você tem, precisa mostrar que você é melhor, precisa provar alguma coisa para os outros e criar, começar a criar. Às vezes essa competição, esse ego, essa comparação, ela vai durar a vida inteira. Tem gente que tá no fim da vida e ainda tá ali tentando provar algo pra alguém, seja pra ex-namorado, seja pra chefe, seja pra família. A pessoa tá gastando a vida dela em provar alguma coisa pros outros. E aí ela esquece dela mesma, ela consegue vestir uma máscara ali onde ela se perde totalmente. Volta, recua e pensa, o que eu quero criar pra minha vida? O mindset de criador. De competidor para criador. Eu não estou competindo, eu estou me inspirando nessas pessoas, eu pego as ideias e eu crio aquilo para minha vida, porque eu tenho capacidade, eu tenho potencial dentro de mim. Então sair desse mindset de competidor e passar a ser criador, co-criador, né, do divino aqui nessa vida. E outra coisa que é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, ficar feliz com o sucesso dos outros, sabe? Vibrar realmente com o sucesso dos outros e ver que quando a pessoa conseguiu alguma coisa, ela tá te mostrando que você também pode conseguir. Não precisa se comparar com a pessoa e falar, meu Deus do céu, a pessoa conseguiu aquilo e eu não consegui nada, e não honrar a sua história, né? E depois eu vou falar um pouquinho na meditação sobre isso. Então, vibrar pelos outros, ficar feliz, ver que a pessoa conseguiu, vibra junto com ela, porque isso faz com que a gente saia desse mindset de escassez, que é um vírus que está impregnado na humanidade. E a gente pode ver isso com tudo que a gente está fazendo, essa sede de mais, é uma vontade, um vazio que precisa ser preenchido, e a gente está tentando preencher ele externamente, quando na verdade é um vazio aqui no level do coração. Então, como é que eu posso me dar mais amor para que eu me acolha, né? Acabe com essa sede que eu tenho externa nesse interno. Como é que eu me alinho com o meu coração, com os meus valores? É muito importante você se alinhar aos seus valores. Senão, de repente, você começa a seguir um influencer e aí a pessoa mostra que é aquilo e aí ela tem uns valores completamente diferentes dos valores do seu coração e da sua alma e do seu espírito. E aí você, de repente, se vê nos valores daquela pessoa e você começa a correr atrás daquilo, e aí você consegue e de repente você se encontra triste e vazio. E aí você vê que, eu segui porque a sociedade faz isso, não só os influencers, né? Os influencers são
É uma pecinha do quebra-cabeça todo. Mas a sociedade como um todo te joga em cima de você, ó, o seu valor devia ser isso, o seu valor devia ser estudo. Aí a pessoa não para de estudar, primeiro PhD, aí depois Master, e aí depois fica, um curso, e é um curso atrás do outro, estudou não sei aonde. Eu falo, onde você trabalha? Ah, não, só tô estudando agora. Meu, só tô com um cara, esses dias eu vi um cara, 35 anos, ele ainda tá estudando. Eu falei, quando é que você vai começar a criar a sua vida, né? É uma coisa que eu olho em volta de mim. Então, é o eterno estudante, né? E criar a nossa própria vida e passar os holofotes e parar de focar nos outros. E é um trabalho dificílimo, parar de focar na sociedade, nos famosos, nas celebridades, nos influencers e focar aqui na minha vida, no nosso quintal. O que eu posso fazer aqui no meu quintal? A gente tem um saying aqui que fala, eu só cuido da grama onde eu posso alcançar. Então, para que eu vou ficar olhando para lá e para lá? Porque grande parte da comparação é olhar externamente. Então, como é que eu posso virar esse olho para dentro de mim e olhar esse meu quintal que também precisa ser cuidado, que eu preciso plantar sementinhas aqui? Aí eu olho a árvore do outro, aí o outro postando lá nos stories a manga que ele pegou da árvore dele, que é um exemplo bobo, né? Hoje em dia são outras coisas. Mas a manga que ele pegou da árvore dele, e aí ao invés de você plantar a sua sementinha para eventualmente na sua vida você colher a sua manga e a sua árvore crescer e poder te dar sombra, você tá olhando, nossa, mas ele tem uma árvore, ele tem manga, ele tem as flores bonitas, eu não tenho nada. Não é um mindset de escassez, porque a natureza, ela tá pronta para nos dar tudo que a gente precisa. Ela tem uma abundância enorme na natureza, e essa abundância também tá dentro da gente, porque a gente também é natureza. Então, será que eu também posso pegar o meu quintal e plantar as sementinhas? E plantar as coisas boas aqui aonde eu tô? Para que outras pessoas venham e visitem? E aí, será que eu posso vibrar por aquela pessoa que tá comendo a manga no Instagram dela? Só que geralmente essas pessoas que ficam mostrando o que ela tem, às vezes elas não estão felizes. E aí que vem a necessidade da gente descobrir os nossos valores, da gente descobrir as nossas prioridades, o que é importante para mim, o que me traz alegria. Aqui tem um outro quote que fala: comparação é o ladrão da alegria. Comparação é o ladrão da alegria. Então, será que eu posso vibrar pelo outro e começar a vibrar pra mim também, porque aquilo ele tá me mostrando que é possível pra mim? E será que eu posso começar a ser um criador na minha vida e fazer as coisas acontecerem na minha vida? Porque isso é possível, a gente tem as ferramentas necessárias, os psicodélicos estão aí para mostrar pra gente essa natureza que existe dentro da gente, que não tá lá fora, não tá nas árvores, não tá nas plantas, tá dentro da gente, essa natureza. É um direito nosso de berço de ser feliz, de aproveitar as coisas boas da vida, de ter abundância de amigos na nossa vida, de ter abundância de amor, de ter abundância de dinheiro, de ter abundância de coisas materiais também, do que for necessário pra gente. A gente tá aqui pra isso, o divino quer ver a gente feliz, mas antes da gente encontrar esse divino, a gente precisa sentar com a gente e tirar o que não é desse divino e mudar o nosso mindset, dar um shift totalmente e passar a enxergar as coisas de uma forma diferente. E os psicodélicos são muito bons para ajudar a gente a criar a nossa visão da nossa vida. Para criar algo ali da onde antes não existia nada, o psicodélico ele te leva lá no futuro e aí ele te mostra o que você é capaz e aí você pode pegar aquele negócio do futuro e trazer aqui para o seu presente. Então, a importância de criar uma visão para sua vida, de pegar essas coisas que você está olhando nos outros, escrever, fazer um mapa assim de aonde é que eu quero estar daqui a um ano, aonde é que eu quero estar. A gente está no meio do ano, basicamente. O que a gente já fez na metade do ano? Né? O que eu ainda posso fazer na outra metade do ano? O que eu tenho capacidade de fazer nesse momento? Porque começa a passinho de formiga. Só que a gente está numa sociedade onde é tudo fast food, é tudo rápido. A pessoa quer o resultado em um segundo. E o marketing, ele tá se beneficiando desse mindset de escassez, de achar que a gente precisa de algo fora da gente. Hoje eu tava vendo um vídeo que o cara tava falando, sabe que eu percebi que eu preciso? Eu preciso parar de escutar os podcasts, de assistir o Dr. Hilberman, de assistir o Joe Dispenza, de assistir não sei quem. Ele falou, tá na hora de eu parar de assistir todo mundo e focar na minha própria jornada e ver o que tá acontecendo na minha vida nesse momento. Porque o nosso trabalho tá aqui na nossa vida. E essa parte da comparação, às vezes a pessoa se compara a vida inteira e fica ali naquele limbo de comparação e não cria nada na vida dela.
E como é que você vai transcender, né? Muitas pessoas que me assistem, eu acredito que todos nós, seres humanos, temos o desejo de ajudar as pessoas. Nem que não seja através do seu trabalho, mas que seja ajudar a sua família, ajudar as pessoas que estão em volta de você, inspirar as pessoas. Então, a gente se colocar nessa posição de comparação, de escassez, de desmerecimento, a gente não tá inspirando ninguém, a gente não tá mudando a vida de ninguém, a gente não tá transcendendo a gente mesmo, porque quando a gente tá nesse mindset de comparação e nesse modo de sobrevivência, de medo de não pertencer, de medo de ser excluído, de medo de não se conectar com os outros, de não ter amigos, de ficar sozinho, a gente tá em modo de sobrevivência. E tem um trabalho a ser feito. A gente pode deixar a nossa legacy, como é que eu falo legacy? A gente pode deixar a nossa marca nesse mundo. E pode ser uma expressão boa. E aqui eu não tô falando de ego. O que eu quero deixar aqui no mundo não é meu nome. Eu quero deixar algo melhor do que quando eu cheguei aqui. Eu quero deixar porque eu sei que quando eu morrer, a terra vai me comer e eu vou me transformar em talvez uma árvore, talvez plantas, talvez animais. Do pó eu vim, do pó eu retornarei. Mas eu posso deixar alguma coisa aqui. E o que eu posso deixar? Isso vai depender do nosso relacionamento com a gente mesmo. E aí, agora, eu quero fazer uma pequena meditação com vocês. Para vocês que estão escutando no Spotify, por favor, não escutem quando você estiver dirigindo. Não feche os olhos, pelo amor de Deus, quando você estiver dirigindo. Mas eu queria que vocês fechassem seus olhos nesse momento. Para vocês que sentirem de colocar a mão no coração, pode colocar também. Eu quero que você pense em 10 anos atrás. Eu vou dar o exemplo aqui da minha vida. 10 anos atrás, eu tava com 23 anos. E eu tava pensando em vir para os Estados Unidos. Eu quero que você pense aonde é que você tava 10 anos atrás. Qual que era o seu pensamento naquela época? Quais que eram os seus desejos? Qual que eram as pessoas que te inspiravam, que você admirava? Quem que você queria ser naquela época? Onde é que você queria chegar? Você tinha algum sonho grande de talvez mudar de país, igual eu tinha? Às vezes de mudar de cidade? Ou de sair da casa de seus pais? E aí olha para aquela pessoa e traz agora quem você é hoje. Independente da sua idade, obviamente que eu tô fazendo aqui com a minha idade, mas independente da idade que você tem. Pega você 10 anos atrás e pega você hoje. E olha quem você é hoje e vê o caminho que você teve que percorrer para chegar aonde você está hoje. Quantas pessoas você teve que enfrentar? Quantas dificuldades você teve que enfrentar? Se você é um pouquinho igual a mim, um pouquinho rebelde, será que você teve que abrir o seu espaço ali e pisar no chão e falar aqui é o que mando porque é a minha vida? Ou será que você acabou deixando os outros falar o que era para ser sua vida? 10 anos atrás eu ainda era arquiteta, minha família falava que eu ia ser arquiteta e eu achava que aquilo era a minha vida. E até um tempo atrás ainda estava trabalhando com arquitetura. Eu sinto que eu vivi a vida dos meus pais, que eles sempre falaram que eu ia ser arquiteta. Qual era a vida que você tinha 10 anos atrás? E o que mudou hoje? Eu não quero que você entre naquela comparação de meu Deus, eu não fiz muita coisa. Foca nesse momento. Esse é o momento de te honrar, sabe? De você ser mais gentil com você mesmo. De você apreciar a sua jornada. Agora eu quero que você olhe também desde quando você era pequeno, sabe? Da sua criação. Do que foi te oferecido, né? Quando você... Sua família, do que eles te ensinaram. E de onde que você tá hoje? Pega você de hoje e vai encontrando esse seu eu do passado e vê quanta coisa mudou, quantas pessoas passaram pela sua vida, quantas coisas que você aprendeu, quantas coisas que você conseguiu, sabe, na sua vida.
Que sejam amizades ou relacionamentos, ou carro, uma casa, ou aquele trabalho que você estava bem nervoso ou nervosa e você estava suando e no final você conseguiu aquele trabalho. Isso sempre acontece comigo. Eu tô num trabalho, eu fico nervosa na entrevista, aí assim que eu entro, eu falo, talvez tenha uma empresa melhor. Aí eu vou na entrevista da outra empresa e eu mudei bastante de empresas ultimamente e eu percebi que o céu é o limite, que eu podia continuar passando e ganhando mais. E ver. Aqui a gente não tá focando em você reparar nas coisas que você não conseguiu, que eu tô no mesmo lugar. Não, aqui a gente tá focando quais são as coisas pequenas que você fez por você mesmo. Seja um momento de meditação que você pegou, uma manhã, ou alguma prática que você teve na sua vida de sentar com você. Seja algum exercício físico, sabe? Algum esporte que você tem, que você cuida do seu corpo. Seja a sua alimentação, sabe? Quais são as coisas que você faz. Porque é tão difícil focar aqui no que falta, nas coisas ruins que a gente faz, em julgar a gente o tempo inteiro e ter aquele mindset de eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não consegui aquilo, eu podia ter feito melhor, sabe? Aqui a gente tá focando na luz, a gente tá quebrando a negatividade, essa comparação, inveja, essa mania de se colocar pra baixo, e aqui a gente tá sendo gentil com a gente mesmo. E a gente tá vendo quais são as coisas boas que a gente já fez. Por exemplo, pra mim, eu vim pra cá, para os Estados Unidos, morrendo de medo, toda cocotinha, até hoje eu não esqueço quando eu tava no avião e eu vim pra cá. E o medo de vir pra cá. E mesmo assim, eu vim. Quando eu vim pra Miami também, eu dirigi durante uma semana pra chegar aqui. Você já fez alguma viagem pra longe? Já foi pra longe de todo mundo que você conhece pra descobrir quem você realmente é? Se é alguma coisa que você quer fazer, ótimo que você está descobrindo agora quais são seus desejos. A gente não está comparando aqui coisas que você podia ter feito. O que você já fez por você mesmo? Seja no trabalho, tá? Às vezes você está construindo alguma coisa para você mesmo, você tem um business e você está ali arduamente trabalhando todo dia, sabe? Nas suas paixões, no seu business. Às vezes você trabalha ajudando as pessoas. Como é que é o seu approach agora? Quais são as coisas que você adquiriu, né? Eu gravei um vídeo recentemente sobre integridade. Veja como o seu approach mudou em relação à sua vida. Veja como as coisas mudaram. E eu acredito bastante que parte de se tornar uma pessoa mais iluminada e mais desperta é ter mais amor próprio e ser mais gentil com a gente mesmo. Então, se você acha que você não está sendo gentil, esse é o momento de olhar para sua vida e agradecer tudo que você já fez para você mesmo. Todas as atitudes que você teve que tomar para você pegar o seu canto aqui nesse mundo. Todas as vezes que você teve a capacidade de falar um não. Todas as vezes que você estava ali para você mesmo. Que é um ato de amor, a gente tá ali pra gente mesmo. A gente marinar dentro da gente. Quantas vezes você estava sozinho, você se sentiu sozinho e você estava lá pra você mesmo. Quantas meditações que você já teve, breathwork, quantas experiências psicodélicas você já se colocou sabendo que você ia enfrentar a escuridão e ainda assim você entrou porque você sabia que saindo dali é um ato de auto-amor. Você sabe que saindo daquela experiência você vai se tornar uma pessoa melhor. Então foi um ato de amor próprio você ter entrado numa experiência psicodélica. Quantas cerimônias de ayahuasca que você já entrou com medo. Não tem uma vez que eu tô segurando aquele copinho que eu não falo, puta que pariu, o que eu tô fazendo? Que o meu ego fica ali no rebuliço e eu falo, isso é uma vitamina pra minha alma. Não é gostoso, não é bom pro meu corpo, às vezes que eu me sinto mal, mas faz bem pra minha alma. Quantas vezes você cuidou da sua alma? Que você priorizou você mesmo? Que você mesmo sendo diferente de todo mundo, principalmente numa era hoje onde tá todo mundo se tornou normalizada essa autodestruição de cada um, de beber álcool, de às vezes tomar muito MDMA,
e você às vezes se privou daquilo, você resolveu ficar em casa. Às vezes foi um banho que você tomou que relaxou. Às vezes foi andar na praia, colocar o pé na areia, deixar a natureza cuidar de você. Às vezes pedir ajuda do divino, pedir ajuda da consciência de Cristo, de Yogananda, que eu peço sempre também, Mestre Gabriel, das deusas Hecate, Mãe Maria, Maria Madalena. As mulheres fortes dos meus antepassados, porque a gente não tá aqui sozinho. E é ok pedir ajuda. A gente tem o círculo de mulheres agora para as mulheres. Eu tô com a intenção de abrir um círculo para homens também, ainda tô estudando isso. Mas o fato de você ficar perto dessas pessoas que também estão trabalhando nelas mesmas é um ato de auto-amor. De você ficar em volta de pessoas que também estão enfrentando a escuridão. Eu falei esses dias no círculo de mulheres, todo mundo que tá aqui para se molhar. Ninguém entrou aqui para conversar, para fofocar, para falar de coisas aleatórias. A gente tá aqui para encontrar a nossa sombra. Então, quantas vezes você enfrentou a sua sombra porque você sabia que aquela forma era a única forma de você se sentir completo, trazendo a sua sombra junto com a luz, para você se tornar um ser humano mais completo e íntegro. Mesmo com o medo. Às vezes você teve que se impor em algum relacionamento amoroso, onde você teve um glimpse ali de auto-amor e falou, desculpa, eu simplesmente não posso mais fazer isso comigo mesmo. E eu vou sair disso. Seja num relacionamento amoroso, que era abusivo e você saiu, você fez aquilo por você mesmo. Ou às vezes seja num relacionamento familiar onde não há respeito e você se dá o direito de sair daquele relacionamento e não se sente culpado. Porque é um direito seu de berço de ter paz na sua vida, de ter amor no seu coração e de não ficar em lugares onde você está sendo desrespeitado, independente de quem seja. Isso é um ato de auto-amor. Quantas vezes você fez isso para você mesmo? E para você que está passando por tudo isso, você eu não fiz nada dessas coisas, foca nas pequenas coisinhas que você fez para você. Se você é mulher, você fez sua unha um dia, você parou e você fez uma massagem no seu pé. Se você é homem, ao invés de ficar com um grupinho ali falando de pornô e de coisas aleatórias, eu decidi ficar em casa e ler um livro. Porque esse caminho ele é solitário. E ele é solitário exatamente para a gente ficar com a gente mesmo e descobrir o divino dentro da gente. É como se a gente tivesse sido colocado na solitária para a gente se encontrar. E o universo deixa a gente ali até a gente se encontrar. E aí, às vezes, as pessoas saem da nossa vida exatamente para a gente marinar dentro da gente, descobrir quem a gente é, descobrir o quão único que a gente é, o quão estranho, às vezes, que a gente é, o quão diferente, diversificado que a gente é dos outros e honrar essas diferenças. Quantas vezes que você honrou as suas diferenças, mesmo que a multidão estava gritando ali para você fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo? Então, esse vídeo é uma prática para você ser gentil com você mesmo. Para você literalmente sentar em meditação, pegar no seu coração e ver o que meu coração está falando nesse momento. Como é que eu posso me dar mais amor? Porque tudo que eu falo aqui nesse canal, às vezes as pessoas não têm integridade, elas mentem, elas traem, elas roubam, elas são corruptas. Essas coisas que a gente faz, que eu também faço às vezes, vem de uma falta de amor. E se a gente não tem amor dentro da gente, se a gente não trata a gente com gentileza, com carinho, a gente não chega a lugar nenhum. A gente sempre precisa de mais amor e não menos. Agora você pode abrir seus olhinhos. Muito obrigada por ter passado o seu tempo aqui comigo. É uma prática que eu tenho na minha vida e que tem me ajudado tremendamente. Eu começo a chorar só de falar, porque é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu pego no meu coração e eu pergunto pro meu coração, o que você está sentindo? O que eu preciso te dar nesse momento? E geralmente não é nada material. Às vezes eu preciso de mim mesma.
Eu preciso parar ali e me dar atenção. Então que essa pequena meditação seja um canal que você possa adquirir no seu dia a dia para você aprender a ouvir o seu corpo, a ouvir o seu coração. O mundo tá do jeito que tá por falta de amor. E se a gente tiver esse approach de maltratar a gente, de se xingar dentro da gente e ter aquele internal talk, sabe? Aquele self-talk que a gente fica se xingando ali dentro da nossa mente, que seja uma coisa mais besta como, eu sou idiota. Não. Eu não deixo nenhum amigo meu falar isso e nem eu digo isso. Eu já falei isso muito no passado. Foi um hábito pra mim, crescendo. Como é que a gente pode tratar a gente de uma forma mais macia, né? Aqui a gente fala soft. Como é que a gente pode ser mais gentle, né? Como é que a gente pode acolher mais o nosso coração? E eu vejo muito do meu trabalho aqui que eu tenho essa energia de empurrar os outros do precipício para eles voarem. Eu tenho a energia do fogo. Mas às vezes eu vejo que me falta essa outra energia de me acolher o meu coração, e eu pretendo que os meus ensinamentos daqui para frente, eles tenham os dois, eles tenham o fogo e também tenham a parte do amor, que é muito importante, que o amor é o pavimento onde a gente vai criar tudo. Ontem eu falei que a integridade é a fundação. O amor também é a fundação, porque a verdade e o amor é a mesma coisa. Integridade é viver a verdade. A verdade é o amor. Tudo isso é feito da verdade absoluta, é feito de amor. E aí a gente está no processo de ser mais gentil com a gente mesmo, ser mais gente fina com a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente faz isso com os outros e a gente não fala com a gente do jeito que a gente fala com os outros. A gente se trata de uma forma pior. E o nosso relacionamento com a gente vai definir a frequência de tudo que vem na nossa vida. Então, passar a desenvolver um relacionamento mais profundo com a gente mesmo, de mais amor, de mais compaixão, porque, por exemplo, eu estava falando nesse último vídeo de integridade, das coisas que eu faço, que eu ajo sem integridade. E eu vi que é por uma falta de amor próprio. E aí eu me julgo por eu não ter integridade. E aí eu fico ali na roda, eu continuo sem integridade porque eu tô me julgando. Será que eu posso ver que eu agi sem integridade porque eu queria pertencer? Porque eu tava no modo de sobrevivência, eu não queria ser excluída das minhas amigas, e aí eu não falei a verdade, eu agi sem integridade? Eu tive medo de falar a verdade pra outra pessoa e ela me largar? Eu agi sem integridade, mas era por falta de amor, por falta de achar que eu pertenço, que eu mereço estar aqui, que eu tenho valor, que eu não preciso fazer algo pra ter valor. Eu não preciso, pra existir nessa realidade, eu não preciso ter sucesso. Né, o que a sociedade fala pra gente hoje, se você não casou, se você não tem um filho, se você não tem um emprego, você não merece nada. E o divino tá aqui pra falar pra gente que merecemos tudo, é um direito nosso. E descobrir esse divino dentro da gente, se você ainda não assistiu o meu vídeo da prática da devoção, divulgar aqui já no começo de julho, eu vou abrir um grupo de 40 dias da prática da devoção. Vou tentar aqui falar rapidinho. Algumas pessoas começam a prática da devoção e elas tratam como, eu tinha que limpar o negócio ali, limpei já. Meditei, já meditei. Quando você encontrar o divino, você não vai conseguir fechar a sua boca. E é o que está acontecendo aqui nos meus vídeos. Uma vez que eu descobri o divino, não tem um vídeo que eu não menciono o divino. Então, uma vez que você descobre esse divino, e não é um divino que está lá no céu, é o divino que está dentro de mim. O quão divina que eu sou. O quanto de amor que eu tenho dentro de mim. E para descobrir isso, a gente precisa sentar com a gente mesmo. E querer sentar com a gente mesmo. Não é aquela coisa de, eu tenho que fazer a prática. Não, eu quero sentar comigo, porque eu gosto da minha própria companhia. Então eu vou começar esse desafio no dia 3 de julho, que vai ser numa lua cheia, por 40 dias. O valor é $111, é o investimento. Eu vou fazer uma cerimônia de abertura, que é uma meditação às 6 horas da manhã, no dia 3 de julho, e aí a gente segue 40 dias e vai ter uma outra cerimônia de fechamento, que a gente vai meditar junto só no primeiro e no último dia, e nesses 40 dias eu vou estar mandando mensagem de áudio todos os dias depois da minha prática, falando dos meus insights que eu recebo do divino. Inclusive, essa necessidade de abrir esse desafio foi algo que veio na minha prática.
Então, é uma coisa que é um desejo do divino que eu acolho com muita felicidade, porque é uma coisa que me trouxe muitas coisas boas na minha vida. É como se eu tivesse, obviamente que eu tava no meu caminho antes, mas agora eu tô assim, no caminho da luz, alinhada nos trilhos, eu tô nos trilhos. Então, se você quer isso pra você, procure assinar minha newsletter, que é onde eu vou divulgar. No Instagram eu vou falar também sobre. Mas sentar com você mesmo é algo que é uma medicina, basicamente, contra viver externamente, onde a gente está sempre se comparando. E quando a gente fecha os olhos, a gente descobre que tem um universo dentro da gente onde a gente é capaz de várias coisas. Então eu vou abrir esse desafio, se você pretende, né, tem esse desejo e também tem esse chamado de andar com o divino, de se comprometer com o divino, de estar ali pra você mesmo todos os dias, e é assim que a gente desenvolve o nosso relacionamento com a gente mesmo. Eu falo que o relacionamento com o divino não é assim, tipo, às vezes eu dou uns beijos e depois eu desapareço, depois eu dou uns beijos de novo. Não, eu não tô ficando com o divino, eu tô comprometida, casada com o divino, todos os dias eu sento e eu tô ali. E o divino sou eu, né? Então é um comprometimento que eu tenho comigo mesma, onde eu pratico disciplina, pratico comprometimento e responsabilidade comigo mesma. É uma devoção ao self. É uma devoção a mim mesma. É a prática da devoção. A devoção não é o divino que está lá no céu, é o divino que está dentro de mim. Então eu sou devota do divino que existe dentro de mim e eu compareço ali para mim mesma. Então se você tem esse chamado, mais para frente eu vou abrir, depois que eu voltar da... Eu não sei se eu vou gravar vídeo semana que vem, porque eu vou para a conferência de psicodélicos, mas tem coisas boas vindo por aí. Então o lembrete de hoje é pra gente achar o que é único na gente, as nossas diferenças, a nossa excentricidade, né, a nossa estranheza, né, as coisas que fazem a gente ser quem a gente é, com o lembrete de ser mais gentil com a gente mesmo e ter mais compaixão, porque principalmente para vocês homens que foram ensinados que tem que ser duro, que tem que ser daquele jeito, de escutar o seu coração. Sabe, eu sei que é difícil se abrir, principalmente para homem, mas pega no seu coração. A coisa mais bonita que tem é um homem que tem o feminino integrado. E eu vou falar mais sobre polaridades mais pra frente. Mas pegar no seu coração e ver o que meu coração tá falando, qual que é o chamado do meu coração. E atender essa visão que eu falei de hoje, que vai vir, geralmente, eu falo que se você tá desalinhado na prática da devoção, você vai achar, você vai ser colocado nos trilhos ali, porque a prática da devoção é servir ao divino. Eu falo todos os dias na frente do meu altar, muitas pessoas me perguntaram no meu Instagram, como é que eu achei o divino, como é que... Eu peço todos os dias para eu servir o divino, e para que eu haja do meu coração e não da minha mente. Para eu ir além da mente e que eu consiga ouvir o meu coração. E o vídeo de hoje é só, me fala se você gostou do modelinho da meditação no final, eu sei que o vídeo tá comprido, mas eu senti a necessidade de vir aqui e compartilhar uma das minhas práticas, que é de ser mais gentil comigo mesma, que é um desafio pra mim, porque geralmente quando a gente tem sonhos grandes e a gente quer bastante coisa, a gente tem a tendência a ser muito perfeccionista e exigir muito da gente mesmo. Mas é sempre bom trazer, olhar e honrar a sua história. Apreciar de onde é que você veio, sabe? Às vezes você veio de um lugar igual eu, de uma família de classe média baixa e não estudou em escolas boas, sabe? Não teve o ensino, não aprendeu inglês, sabe? E de onde é que você veio e onde é que você tá hoje? Quantas coisas que você já conseguiu? E se for necessário, faça uma lista, sabe? Igual pra mim. Eu agradeço que eu já fui pra vários lugares aqui. Eu fui pra Havaí, sabe? Eu já fui pro México, Belize, já fui pra vários países. Então, vê todas as coisas que eu já fiz nesses últimos 10 anos, sabe? Para apreciar a sua jornada, que é diferente de todas as outras pessoas. E o vídeo de hoje é só, me fala se reverberou aí dentro, se você gostou do modelo da meditaçãozinha, se foi chato, pode me dar crítica aqui também. E muito feliz de ter vocês aqui comigo, eu tô me comunicando mais com o pessoal no Instagram. Muita gratidão pela presença de todos vocês na minha vida, eu começo a chorar porque eu sinto que eu criei um templo e vocês vêm pra esse templo e eu criei esse templo pra mim mesma. E vocês visitam esse templo porque eu desenvolvi meu relacionamento comigo mesma. E obviamente que eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, mas é um prazer enorme poder te receber aqui
e fazer esse trabalho da escuridão, que é difícil, é uma experiência psicodélica, a gente assistir, olhar as coisas e ainda assim conseguir ter amor, né? Tem até um guru que eu sigo que ele fala que nós somos zumbis angelicais. Ele fala que a vida destrói, 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 quebra nosso coração e a gente sofre horrores e aí a gente levanta no outro dia, o sol tá lá e a gente levanta como se nada tivesse acontecido. A gente é macetado pelo universo e a gente levanta como se nada tivesse acontecido. Então somos zumbis angelicais, anjos do divino trabalhando pelo bem maior. E outra coisa a ser lembrada aqui é que, para vocês que ainda estão no vitimismo, se julgando, você tá exatamente aonde você deveria estar. Exatamente, você não podia estar em nenhum outro lugar. O lugar onde você tá agora, nesse momento, é o lugar perfeito. Você não podia estar em nenhum outro lugar. Esse momento de agora, tudo que você está fazendo é perfeito. Estatisticamente falando, 50% de tudo que você faz tá certo. Estatisticamente falando. Tá, se você acha que você faz muita coisa errada, tá, ok, 50% tá errado, mas 50% tá certo. Então, estatisticamente falando, 50% das coisas, de tudo que você faz, estão certas. E o divino está trabalhando através de você. Então não caia no seu ego de achar que é você que está no controle de tudo, que você que está tomando conta de tudo. Não, é o divino que está dirigindo o carro. Nada aconteceria na sua vida se o divino não permitisse. E por mais que você não goste de onde você está, o divino te colocou onde você está porque ele sabe que é o melhor lugar que você poderia estar para você aprender o que você precisa aprender para você chegar onde você quer chegar. Então, o ambiente onde você tá agora não é errado, não tem erro, não é aleatório, não tem essa de eu não devia estar onde eu tô. Se você falar eu não devia estar onde eu tô, é uma ofensa ao divino, porque o divino te coloca exatamente aonde é melhor para sua expansão. Então, o lugar onde você tá é perfeito. Você não podia estar em nenhum outro lugar. Eu vou fechar aqui com isso. Um beijo grande, até a próxima.